Olá, bom dia a todos. Bem-vindo à coletiva de imprensa das estatísticas fiscais. Estamos aqui com Fernando Rocha, chefe do Departamento de Estatísticas do Banco Central. O Fernando fará uma apresentação e, na sequência, abriremos para perguntas. Bom dia, Fernando. Bom dia, Ivone. Bom dia a todos. Hoje nós vamos fazer a divulgação das estatísticas fiscais compiladas pelo Banco Central para o mês de março. No mês de março, o setor público consolidado teve um déficit primário de 14,2 bilhões de reais e esse montante se compara com um superávit primário de 4,3 bilhões no mesmo mês, né, do ano passado, né? Ou seja, quando a gente olha o resultado primário do setor público consolidado, houve uma redução nessa transformação do superávit de 4,3 bilhões para o déficit de 14,2 bilhões, uma redução de 18,5 bilhões de reais no resultado. Quando a gente olha o acumulado do ano, né, que é, nesse caso, o primeiro trimestre, o setor público consolidado teve um superávit primário. Esse superávit primário atingiu 58,4 bilhões de reais e também, assim como nós mencionamos na comparação com os dados de março, quando a gente olha o primeiro trimestre de 2023 comparado com o primeiro trimestre de 2022, houve uma redução nesse superávit primário de 46,7%, já que no primeiro trimestre de 2022, o superávit primário atingiu 109,6 bilhões de reais. Por fim, quando a gente olha o resultado mais longo, né, acumulado nos últimos 12 meses, né, o setor público consolidado acumulou um superávit de 74,8 bilhões de reais nos 12 meses que vão de abril de 22 a março de 23, e esse valor equivaleu a 0,74% do PIB, né? E representou uma redução de 0,19 ponto percentual na comparação com os 12 meses encerrados no mês anterior, em fevereiro. Nessa métrica, nesse critério de comparação do superávit, do resultado primário acumulado nos últimos 12 meses, desde agosto do ano passado, o superávit primário vem apresentando uma redução, né? Então, ele atingiu um pico recente, né, dos dados recentes, o pico do superávit foi em agosto de 2022, quando ele atingiu 230,6 bilhões de reais, o que equivalia na época 2,44% do PIB, e de lá para cá, né, mês a mês, nós vemos uma redução, né, do superávit primário acumulado pelo setor público, né? Essa redução ela acontece tanto quando a gente olha os números em reais nominais, quanto, principalmente no caso, que é a comparação mais relevante nesse caso, quando nós observamos os percentuais do PIB. Com isso, nós temos uma visão, né, do resultado primário do conjunto do setor público, né, em três marcos temporais, né, em março, comparado a março do ano anterior, no primeiro trimestre, nos últimos 12 meses. Com isso, a gente pode olhar agora os principais componentes desse resultado, que são as esferas do governo central e dos governos regionais, e verificar, né, como se desempenharam cada uma dessas esferas, como elas contribuíram para o resultado do setor público como um todo. No governo central, houve um déficit primário de 9,7 bilhões agora no mês de março. Em março de 2022, o déficit primário do governo central havia sido de 7,8 bilhões de reais. Ou seja, houve uma redução do resultado, que no caso é um aumento no déficit, de 1,9 bilhão. Quando a gente compara isso com a redução do resultado do setor público consolidado, que eu mencionei há pouco, de 18,5 bilhões, né, pode-se ver pelos números que não foi o governo central o principal responsável por essa redução do resultado primário do setor público consolidado nesse critério de comparação. Ou seja, muito embora, né, o governo central também tenha reduzido o seu resultado primário, essa redução foi
menor quando a gente compara isso com o setor público consolidado como um todo. Para analisar esse resultado do governo central, o Tesouro Nacional já apresentou explicações detalhadas ontem, eu só vou resgatar aqui daquela apresentação do Tesouro Nacional, que em termos da receita líquida, ela se reduziu 1,2% em termos reais, na comparação entre os 2 meses de março, enquanto a despesa total se reduziu um pouco menos, se reduziu 0,9%. Né? Então, esse declínio do resultado primário pode ser atribuído ao fato da receita ter se reduzido mais do que as despesas nesse período comparativo. Quando a gente passa para olhar os dados do governo central no trimestre, nesse primeiro trimestre do ano, o superávit primário, o governo central teve superávit primário de 30,5 bilhões, o que representou ali uma redução de um pouco menos de 40%, 39,6%, em relação ao primeiro trimestre do ano passado. E de janeiro a março de 2022, o superávit primário do governo central atingiu 50,4 bilhões de reais. Por fim, quando a gente olha os últimos 12 meses, o governo central também tem superávit, um superávit de 35 bilhões de reais, ou 0,35% do PIB. E esse resultado é praticamente estável com o resultado dos 12 meses até janeiro. Assim, tem uma ligeira redução de 0,02% do PIB, mas em termos econômicos a gente pode dizer que o superávit primário do governo central nos últimos 12 meses ficou basicamente estável em relação aos 12 meses encerrados em fevereiro. Passando agora para os governos regionais, os governos regionais tiveram um déficit de 4,6 bilhões de reais no mês de março. E esse montante, esse valor, se compara com um superávit de 11,9 bilhões em março do ano passado. Logo, na esfera dos governos regionais, a redução do resultado primário foi de aproximadamente 16,5 bilhões de reais. Então, essa queda no resultado primário dos governos regionais foi o principal responsável, foi a principal responsável pela redução do resultado primário do setor público consolidado. Então, dos 18,5 de redução do setor público consolidado, por volta de 16,5 bilhões vem do resultado dos governos regionais. Nesse caso, olhando as receitas dos governos regionais, ela teve queda tanto nas transferências ordinárias da União para os estados e municípios, que reduziram 2,6% em termos reais, quanto principalmente na redução da arrecadação com o ICMS, com queda real de 14,4%. Então, essas reduções de receitas impactam a redução do resultado primário dos governos regionais. Quando a gente olha o acumulado do ano, ou mesmo os últimos 12 meses, o cenário é similar ao que a gente apresentou para o mês de março. No acumulado do ano, o setor dos governos regionais teve um superávit primário de 29 bilhões de reais. Esse resultado se compara com 52 bilhões de reais no primeiro trimestre de 2022, representando uma queda de 44,3%. Já nos últimos 12 meses, os governos regionais também foram superavitários, 41,9 bilhões de reais, o que equivale a 0,41% do PIB. Mas, nesse caso, já na comparação com fevereiro, uma redução mais significativa de 0,17 ponto percentual do PIB em relação ao resultado primário nos 12 meses encerrados em fevereiro. Em suma, para a gente, digamos, de uma forma concluir a análise dos resultados fiscais resultados fiscais primários do mês de março e das demais medidas temporais, o resultado primário de março, na comparação com março do ano anterior, teve uma, digamos, virada. Era superávit primário de 4,3 bilhões em março de 2022, passou para um déficit primário de 14,2 bilhões em março de 2023. Se a gente considerar esses valores nominais em reais, dessa piora de 18,5 bilhões, os governos regionais contribuíram com uma redução de 16,5 e o governo central com por volta de 1,9 bilhão. Já no primeiro trimestre, também houve uma redução do resultado primário, no caso passou de um superávit de 109,6 bilhões em 2022
para um superávit também de 58,4 bilhões em 2023. Né? Isso representa uma redução de 51,2 bilhões de reais, que é mais ou menos igualmente distribuída entre as duas esferas, né? Com os governos regionais tendo uma contribuição um pouco maior, eles reduziram seu resultado primário em 23 bilhões de reais, enquanto o governo central reduziu em 20, né? Então, isso a análise varia um pouco de acordo com o período, né, selecionado. Nesse caso do primeiro trimestre, vocês podem ver que a conta não fecha, né? Assim, de uma redução do setor público consolidado de 51 bilhões, você tem 23 bilhões de governos regionais e 20 bilhões de governo central. Dá 43 para 51, falta por volta de 8. E isso se deve ao resultado primário das empresas estatais. A gente, em geral, não comenta muito os resultados das empresas estatais porque elas são muito menores, né? Não são tão significativamente em termos macroeconômicos, mas nesse caso especificamente, o resultado primário das empresas estatais teve uma redução de 8,2 bilhões de reais quando a gente compara os primeiros trimestres de 22 e 23. Isso se deveu a um fato específico ocorrido no primeiro trimestre do ano passado, que foi a transferência de recursos da União para a capitalização de uma empresa estatal. Então, as empresas estatais, esse conjunto de empresas estatais, né, no caso especificamente as federais, receberam, né, uma capitalização, com isso tiveram um superávit primário um pouco acima de 7 bilhões de reais, que claro, representa um superávit primário para as empresas estatais e um déficit primário no governo federal. Então, essa elevada base de comparação lá em março de 23 fez com que agora as empresas estatais, tendo um déficit na faixa de 1,1 bilhão, representasse uma redução de superávit mais significativo, né? Então, o que importa destacar aqui, economicamente, é o fato de que no primeiro trimestre do ano passado teve esse resultado assim incomum e não usual no caso das empresas estatais. Passando agora, ainda nos resultados fiscais para a conta de juros, né? Os juros nominais, que são apropriados por competência diariamente, né? Atingiram 65,3 bilhões de reais em março, e esse valor representa um aumento em relação a março de 2022, um aumento grande. Em março de 2022, a conta de juros atingiu 30,8 bilhões. Bom, como eu menciono sempre, essa conta de juros nominais ela é apropriada por competência. Isso significa que a gente conhece os indexadores da dívida pública do setor público, sejam os ativos, sejam os passivos, e somos capazes de calcular diariamente quanto incide de juros sobre esse estoque da dívida líquida. Então, isso significa, estatisticamente, que essa conta deve ter uma tendência suave, né? E toda vez que tem um aumento ou uma redução mais significativos, a gente deve olhar para o impacto dos swaps nessa conta de juros. Os swaps são operações do Banco Central em que a perda, né, quando o Banco Central tem uma perda, isso equivale a uma despesa de juro nas estatísticas fiscais. Quando o Banco Central tem um ganho, isso equivale às receitas, né? Então, quando a gente olha os resultados nessa comparação de março de 23 com março de 22, os juros passaram de 30,8 para 65,3, né? Ou seja, esses juros de 30,8 em março de 22 foram nessa magnitude porque o Banco Central, naquele mês, teve um ganho de swaps de 40,3 bilhões de reais. Isso significa uma receita de juros, ou seja, se reduziu os juros líquidos daquele mês. Se a gente fizer uma conta, um exercício contrafactual e retirar os swaps da conta, era como se os juros daquele mês de março de 22 fossem 71,4 bilhões de reais. Se a gente fizer a mesma conta para março de 23, o ganho com swaps foi bem menor nesse último mês, 11,7 bilhões. Então, esses 65,3 bilhões que foram registrados efetivamente como juros líquidos, na ausência desse ganho de swaps, no exercício contrafactual, seriam 77 bilhões. Ou seja, teria havido, analiticamente, sem o efeito dos swaps, mesmo assim, um aumento
né, nos juros de março do ano passado para março deste ano, mas na faixa de 5,9 bilhões de reais, que seriam devidos fundamentalmente ao aumento do estoque, né, da dívida em termos nominais e o aumento da taxa Selic nessa comparação de março de 23 com março de 22. Bom, se a gente olhar agora os resultados com juros nominais no acumulado do primeiro trimestre, a gente vai ver, né, que essa mesma conta de juros ela tem um efeito similar, ou seja, um aumento muito grande, né, nos juros nominais, devido a ganhos com swaps muito significativos no ano passado. Então, os números estão na tabela 2 e são os seguintes. A conta de juros nominais no primeiro trimestre de 2022 foi de 74,6 bilhões. No primeiro trimestre de 2023, ela passou para 181,8 bilhões, ou seja, um aumento, ela mais que dobrou essa conta. Quando nós vamos olhar a conta, o efeito dos swaps nisso, o ganho de swaps em 2022, no primeiro trimestre, foi de 100,6 bilhões de reais. Ou seja, isso equivale a uma receita de juros para as estatísticas fiscais e reduz, então, os juros líquidos. Ou seja, na ausência desses swaps, os juros líquidos no primeiro trimestre do ano passado teriam sido de 175,2 bilhões. Se a gente fizer o mesmo exercício para 2023, a gente vai ver que os ganhos foram bem menores, 23,2 bilhões de reais, e, portanto, nesse mesmo exercício contrafactual, os juros não teriam sido 181,8, mas 205 bilhões. Ou seja, da mesma forma que a gente analisou para o mês de março, também teria havido um aumento, né, nesse exercício contrafactual na conta de juros, um aumento de 29,8 bilhões ao invés do número de 107,2 que está apresentado. Esse exercício contrafactual permite isolar da conta de juros esses efeitos, né, de swaps que pode ser ganhos, perdas, ganhos maiores, ganhos menores, perdas maiores, perdas menores, e ver uma tendência. É claro que a tendência na conta de juros é uma tendência crescente, né, e nesse caso, isolando os efeitos do swap, nós tivemos uma redução, né, do IPCA no primeiro trimestre deste ano em comparação com o ano passado, que contribuiu para diminuir um pouco a conta, e um efeito do aumento da taxa Selic, também na comparação entre os dois primeiros trimestres, que contribuiu para aumentar a conta, além, é claro, dos efeitos do próprio aumento na dívida. Quando a gente olha os juros nominais nos últimos 12 meses, eles atingiram 693,6 bilhões de reais, o que equivale a 6,85% do PIB. E esses 6,85% do PIB representaram um aumento de 0,31 ponto percentual em relação ao mês anterior. Bom, com isso, considerando o resultado primário e os juros, o déficit nominal nos últimos 12 meses foi de 6,11% do PIB, um pouco menor do que o montante da despesa de juros, já que nos últimos 12 meses ocorreu um superávit primário, mas é importante mencionar que esse déficit nominal também está tendo uma trajetória de crescimento, nesse caso, que se mantém nos últimos 5 meses. Né? A gente teve, nos últimos 5 meses, consecutivamente, um resultado primário acumulado de 12 meses que vem aumentando. Bom, após apresentar os resultados dos fluxos fiscais dos diferentes períodos, né, do mês, do trimestre, nos últimos 12 meses, tanto o primário quanto os juros e o déficit nominal, em relação à dívida líquida do setor público, que é o conceito de endividamento em termos estatísticos mais abrangente, a dívida líquida do setor público no mês de março atingiu 57,2% do PIB, o que representou um aumento de meio ponto percentual em relação ao mês anterior. E esse aumento está vinculado, claro, né, com o déficit primário acontecido no mês, com os efeitos, o déficit nominal ocorrido no mês, que já inclui tanto o resultado primário quanto o resultado de juros, uma vez que os efeitos da apreciação cambial sobre a dívida líquida, né, porque a gente sabe que a apreciação cambial tende a aumentar a dívida líquida, eles foram, digamos assim, anulados pelo efeito do conjunto das moedas, da paridade entre as moedas em que existem os ativos e passivos do setor público. Então, esses dados estão na tabela 5, e a gente pode ver que esses efeitos cambiais e de paridade se anularam no mês. Então, digamos assim, o que sobra em termos estatísticos é o resultado nominal deficitário,
que contribuiu com 0,6 ponto percentual desculpe, 0,8 ponto percentual para esse aumento, e que foi reduzido, né, parcialmente pelo efeito do próprio crescimento do PIB nominal de 0,3 pontos percentuais. Esses 57,2% do PIB que resultaram do crescimento de meio ponto percentual do PIB da dívida líquida de fevereiro para março, esses 57,2% do PIB é o maior resultado para a dívida líquida desde maio de 2022. Em maio de 2022, a dívida líquida atingiu 57,7% do PIB. Quando a gente passa para a dívida bruta, que a dívida bruta ela não considera o setor público, mas apenas o governo geral, ou seja, exclui todas as estatais e exclui o Banco Central, e também a dívida bruta só vê os passivos, né? Ela não reduz os passivos, né, considerando também os ativos. Então, a dívida bruta, né, do governo geral permaneceu estável no mês de março, em comparação com fevereiro, em 73% do PIB. Ou seja, os fatores se contrabalançaram e o endividamento bruto do país permaneceu estável. Bom, esses eram os pontos que eu tinha organizado para trazer aqui na coletiva hoje. Eu encerro a minha apresentação inicial por aqui, devolvo a palavra para a Ivone para organizar eventuais perguntas que vocês tenham. Muito obrigada, Fernando. Vamos abrir aqui para perguntas. Eu peço que quem tiver uma pergunta a fazer, que habilite a mãozinha. É importante que vocês se identifiquem com o nome e o veículo que representam. E em razão de uma atualização aqui da plataforma, quando eu habilitar o microfone de vocês, vai aparecer um pop-up aí na sua página. É importante que vocês cliquem nesse pop-up para a gente ouvir a pergunta. Bom, aguardamos as perguntas. Vamos aguardar um Perfeito. pouquinho aqui. Para dar mais um tempo para o pessoal pensar nas perguntas, eu quero aproveitar a oportunidade de estar aqui nessa coletiva com vocês para dizer que hoje o Banco Central atualizou uma outra estatística que nós divulgamos, que é a estatística da matriz de patrimônio financeiro, né, do país. Essa matriz de patrimônio financeiro do país, ela representa uma visão abrangente, né? Gostaria de dizer completa, mas acho que o termo mais correto para mencionar é abrangente, de todos os ativos e passivos que o país tem, ativos e passivos financeiros. A gente estava aqui falando da dívida bruta, dívida líquida, que só olha o setor financeiro. Nesse caso, a matriz de patrimônio financeiro, ela olha todo o conjunto da economia. Então, ela pega todo o relacionamento de ativos e passivos financeiros que existem, por exemplo, na posição internacional de investimentos, que a gente comenta na nota do setor externo, e inclui na matriz. A mesma coisa, o crédito ampliado ao setor não financeiro, que está nas estatísticas de crédito, que a gente comentou quarta-feira, também está incluído na matriz, assim como a dívida líquida. Então, essa matriz de patrimônio financeiro é como se pegasse a posição internacional de investimento do setor externo, o crédito ampliado das estatísticas de crédito, a dívida líquida das estatísticas fiscais, incluísse ainda outras relações entre os setores institucionais da economia brasileira e apresentasse o seu resultado num único demonstrativo estatístico agregado e bastante abrangente, né? Então, nós divulgamos, essa estatística é divulgada trimestralmente, com 4 meses de defasagem. Então, hoje, nós divulgamos os dados trimestrais do último trimestre do ano passado, completando assim uma série histórica que vai de dezembro do último trimestre de 2018 até o último trimestre de 2022, e nós conseguimos mostrar nessa estatística que, se nós olharmos separadamente, né, o conjunto de ativos e passivos financeiros, das relações financeiras que a gente pode identificar entre os diversos setores da economia, isso chega a um montante de 72,6 trilhões de reais, o que equivale a 7 vezes o PIB, né? Claro, o PIB é uma medida de fluxo, né? O valor agregado produzido pela economia brasileira no período de 12 meses, e o matriz de patrimônio financeiro trata de estoques, né? Os estoques de ativos e passivos financeiros, então, são 7 vezes o PIB. Isso mostra
o grau de, digamos assim, profundidade desses ativos e passivos no caso do país, né? Então, essa matriz também separa essas relações setorialmente, né? Nós podemos ver o quanto o setor público deve, que é uma coisa que a gente acabou de tratar aqui, mas distribuído por quem são os credores do setor público, quanto ele deve para o setor financeiro, para o setor não financeiro, para as famílias, para o resto do mundo, idem para os bancos, as empresas não financeiras, as famílias, mostrando com números aquela expectativa usual, que nós temos o setor público como devedor, as famílias como credoras e emprestadoras de recursos, o setor não financeiro também como devedor e tomador de recursos na economia, o resto do mundo, no caso brasileiro, contribuindo para financiar as atividades do país, e o setor financeiro com um valor líquido muito baixo, mostrando sua atividade de intermediação. Essas estatísticas todas que eu estou mencionando, vocês podem encontrar no site do Banco Central, clicando em estatísticas e em seguida clicando em tabelas especiais, e aí vocês vão ter, claro, são um montão de tabelas lá, procurar por matriz de patrimônio financeiro. Nós disponibilizamos as tabelas desagregadas trimestrais dessa estatística, mas também um arquivo em PDF com a metodologia e também um relatório falando do ano de 2022. Bom, esse era o complemento que nós temos para a estatística de hoje. Obrigada, Fernando. Eu vou abrir aqui o microfone da Marcela. Ô, Marcela, você está ouvindo? Continuou fechado. Vamos tentar novamente. Abriu. Fechou de novo. Marcela, bom dia. Agora? Você está nos ouvindo? Eu estou ouvindo, vocês me ouvem, gente? Agora sim. Olá, a minha pergunta é sobre a conta de juros nominais. A gente vê uma piora bem expressiva nos 12 meses até março, frente ao mesmo período do ano passado. Considerando que o estoque está subindo, que a perspectiva para esse ano não é de superávit primário, e que tampouco a gente tem sinal de afrouxamento monetário à frente, pelo menos vindo do lado do BC, eu queria saber se a gente pode chegar ao maior valor da série neste ano ou não. É isso, obrigada. Ok. Deixa eu só abrir um arquivo aqui, aí eu tenho um número para mencionar contigo. Tem uma tabela aqui. Para cá. Só mais um minutinho, por favor. Achei. Pois não. Em resposta à questão da Marcela, eu mencionei que a conta de juros nominais ela tem crescido nos últimos 12 meses, né? Se a gente olhar essa métrica, acumular os 12 meses de juros nominais e comparando, né, os períodos, ela tem crescido nos últimos meses, tem uma tendência de crescimento quando a gente, para fins analíticos, tira os efeitos dos swaps, que podem oscilar muito esse número no período, ela tem uma tendência de crescimento devido a seus próprios indexadores, né? Quando a gente compara os últimos 12 meses da taxa Selic com os 12 meses anteriores, tem um crescimento. Quando a gente compara as expectativas de inflação, a inflação nos 12 meses agora e 12 meses anteriores, elas têm uma redução, que contrabalança um pouco, mas o efeito da Selic predomina e, como eu disse, o estoque nominal da dívida vai crescendo, sobre ela incidem os juros. A pergunta sobre se eles são os maiores ou não da série, né? Não foi isso exatamente que a Marcela perguntou se eles vão ser, né? Mas, assim, olhando para os dados ocorridos, a gente teve os últimos 12 meses, representaram a conta de juros acumulada nos últimos 12 meses até março de 23, representou 6,85% do PIB,
E este percentual de 6,85% do PIB, ele se compara na série histórica do Banco Central com o valor ocorrido em junho de 2017. Em junho de 2017, a conta de juros nos últimos 12 meses encerrados em junho de 2017 atingiu 6,85% do PIB. Ou seja, o valor agora em março de 23, 6,85%, é o maior desde junho de 17, que deu também 6,85%, ou, se você quiser, em em abril de 2017, deu 6,86%. Né? Então, ele é o maior desde essa comparação. Agora, se a gente quiser observar o maior percentual da série, ele foi obtido em janeiro de 2016. Peraí. Não foi, não. A gente tem em... Bom, o número que eu ia mencionar era janeiro de 2016, 8,99% do PIB. Mas também ocorreu em agosto de 2003, um valor de 9,47% do PIB. Então, olhando a série histórica do Banco Central de fluxos fiscais, ela começa em dezembro de 2001. Então, em agosto de 2003, essa rubrica era 9,47% do PIB, que é o maior valor da série. Aí a Marcela faz a pergunta, o que é que vai ser no final deste ano. A gente não faz projeções para as estatísticas fiscais, então não tenho condições de responder qual vai ser a projeção desta rubrica para o final do ano, mas eu posso passar isso, né? Os 6,85% do PIB agora se comparam com os valores de 2017, em abril deu 6,86%, em junho 6,85%, exatamente o mesmo percentual de agora, e o maior valor da série é esse 9,47% de agosto de 2003. Ivone. Obrigada, Fernando. Vou voltar aqui para a Marcela, parece que ela ainda tem alguma dúvida. Pois não. Oi, Marcela. Oi, gente. Na verdade, eu queria só saber se dá para fazer uma simples inferência, partindo do pressuposto que agora o estoque é muito maior e que a gente não tem uma perspectiva firme de queda dos juros, se o ritmo naturalmente vai ser maior de crescimento. Tudo constante, né? É razoável eu fazer essa inferência? Vai ser mais, o ritmo de crescimento vai ser mais acelerado do que a gente estava vendo até então. Bom, eu não tenho essa conta, mas usualmente os economistas que fazem essa conta, seja no governo, seja no setor privado, no setor financeiro, no setor não financeiro, usualmente os economistas usam algumas hipóteses, né? A primeira é uma hipótese sobre a evolução da dívida. Nesse caso, para fazer a conta com os juros, você tem que usar a dívida líquida, porque os juros que nós usamos são juros líquidos, que são os juros que são recebidos sobre os ativos públicos e os juros pagos sobre o passivo público, né? Então, você tem que ter uma hipótese de evolução da dívida líquida. A segunda é uma evolução das hipóteses sobre os indexadores. Os indexadores principais são a taxa de juros, a Selic, e a taxa de inflação, o IPCA. Né? Você tem que ter uma hipótese sobre o que vai acontecer com os juros ao longo do ano e com a inflação também. Bom, as hipóteses do que vai acontecer com isso, se vai ser mantido, se vai aumentar, se vai ser reduzido e tal, eu não tenho essas hipóteses. Você pode olhá-las, por exemplo, no relatório Focus, pode olhar na projeção direta dos agentes de mercado. No caso da inflação, também pode olhar a perspectiva as projeções de inflação que o Banco Central apresenta no relatório de inflação, entre outros. Um elemento
para fazer essa conta, não é a conta feita, mas um elemento para fazer essa conta, é olhar no texto que nós divulgamos com a nota para a imprensa, né, que tem lá uma tabela no final com as elasticidades, ou seja, quanto que uma variação, a cada ponto percentual de variação na taxa de juros ou na taxa de inflação, implicam de aumento na dívida líquida, né? E esse aumento se dá, nesses dois casos, pelo aumento da conta de juros. Então, você pode usar aqueles percentuais lá, aí diz assim, cada um aumento ou uma diminuição, tanto faz, a conta é simétrica, só inverter o sinal, de um ponto percentual na taxa de juros, por exemplo, deixa eu abrir aqui a tabela. Cada aumento de um ponto percentual na taxa Selic implica um aumento de 40 bilhões de reais na dívida líquida. Se você tiver uma hipótese que não vai ter nenhum aumento, não use esse nome. Se você tiver uma hipótese que vai ter uma redução, é esse número para ser usado. O aumento de um ponto percentual nos índices de preço, da mesma forma, impacta a dívida líquida em 18 bilhões de reais. Né? Aumento da inflação de 1%, um ponto percentual, são mais 18 bilhões, redução da inflação de um ponto percentual, menos 18 bilhões. São esses os valores. Eu não tenho como te responder se a hipótese é razoável sem utilizar esses percentuais. Então, a conta é essa. A tendência até agora, né, tem sido de crescimento, como nós temos visto nos números. Né? Se a gente usar um período mais longo, pode usar os valores nominais, é claro, mas eu acho melhor usar como percentual do PIB também. Ivone. Obrigada, Fernando. Eu vou abrir o microfone agora para a Samantha. Ela não levantou a mão, mas mandou uma mensagem. Ela tem uma dúvida? Samantha, nos ouve? Oi, Samantha, bom dia. Seu microfone está aberto. Samantha? A Samantha disse que escuta e deixa eu ver, talvez ela não esteja conseguindo falar. Vamos admitir que Ela ela mudou a esteja com pergunta. problema no... Não, vamos admitir que ela esteja com problema no microfone. A pergunta que a Samantha fez aqui no chat é o seguinte: em qual medida a matriz de patrimônio financeiro demonstra alta ou queda dos investimentos externos? Bom, para olhar isso, se vocês forem lá em estatísticas, em tabelas especiais, clicar em estatística, depois em tabelas especiais e selecionar a matriz de patrimônio financeiro, vocês vão ver uma planilha que abre com uma série histórica trimestral dos ativos financeiros na primeira aba, depois nos passivos financeiros na segunda aba. Quando a gente olhar os ativos financeiros, nós podemos ver lá o resto do mundo. É uma tabela, é o último item dessa linha. Medido em reais, os ativos financeiros que tem na economia brasileira, que são detidos, são de propriedade de não residentes, sejam pessoas físicas não residentes ou pessoas jurídicas não residentes, totalizam quase 9 trilhões de reais. 8,98 trilhões de reais, 9 trilhões de reais. Este número vem crescendo trimestre a trimestre. Né? A gente pode dizer que era 8,98 trilhões em dezembro, 8,94 em setembro, 8,67 em junho, 8,73 em março do ano passado. Então, tem uma tendência de aumento nos investimentos externos dos não residentes na economia brasileira. Né? Para usar a nomenclatura da matriz, né, os ativos financeiros que estão localizados na economia brasileira, que são detidos por não residentes, têm aumentado trimestre a trimestre e chegaram, no final do ano passado, a 9 trilhões de reais. Por outro lado, nós temos que completar essa análise olhando os passivos. Os passivos são exatamente aquela propriedade que residentes no país têm contra não residentes.
Isso é um investimento que um brasileiro pode fazer no exterior, comprar títulos, fornecer um empréstimo, qualquer coisa. Né? Então, nesse caso, os ativos, né, que os residentes no Brasil têm contra não residentes, portanto, são passivos desses não residentes, são de aproximadamente 5 trilhões de reais, né? 4,97 trilhões de reais no final do ano. Esses passivos também têm uma tendência de crescimento, porém um pouco menor. Então, se a gente olha, né, o valor dos ativos e diminui do valor dos passivos, a gente pode ver, né, assim, grosso modo, é 9 menos 5. Né? Então, a gente vê que os não residentes têm ativos financeiros líquidos na economia brasileira de 4 trilhões de reais. Esse valor ficou estável em termos líquidos, né, de setembro para dezembro, 4 trilhões, mas quando a gente olha na série, ele tem uma tendência de crescimento. Né? Só um comentário que na matriz de patrimônio financeiro a gente mede os ativos e passivos em reais e no caso da relação especialmente com não residentes, né, os não residentes podem ter uma parte desses ativos no país em reais, é o caso típico do investimento direto. O não residente compra uma empresa aqui no Brasil, essa empresa tem toda a sua contabilidade, todo o seu balanço em reais, então é um ativo em reais. Mas os não residentes também podem ter ativos junto a residentes em moedas estrangeiras, se eles fizerem empréstimos para os residentes, por exemplo. E, da mesma forma, os passivos, né? Quando uma empresa que é residente no Brasil, ou brasileira, se a gente quiser simplificar, tem ativos no exterior, ela pode mensurar esses ativos também em moeda estrangeira. Dessa forma, a flutuação do dólar também pode impactar um pouco esse aumento, a alta ou queda dos investimentos externos. Mas, para resumir, eu diria que, a forma de olhar isso é olhar a tabela 1 e a tabela 2, a aba, né, do arquivo Excel 1 e 2 dessa tabela com os resultados da matriz. Ela vai mostrar um crescimento tanto dos ativos quanto dos passivos financeiros, dos não residentes, que a gente chama de resto do mundo. Os ativos são na faixa de 9 trilhões, os passivos de 5 trilhões, né? Os ativos líquidos, portanto, são ao redor de 4 trilhões, e eles têm, né, uma tendência de crescimento, embora de setembro para dezembro do ano passado, do terceiro para o quarto trimestre, eles tenham ficado estáveis. Ivone. Obrigada, Fernando. Parece que não temos mais perguntas, só deixa eu confirmar aqui. Sem mais perguntas, acredito que podemos encerrar. Você tem mais alguma observação a fazer? Não. Apenas agradecer a participação de vocês ao longo desse conjunto de coletivas, na segunda, na quarta e hoje. Desejar aí uma boa sexta-feira, um bom fim de semana, um bom feriado para todos. Bom dia, até mais. Muito obrigada, Fernando. Bom final de semana para todos.